Então, bom dia a todos novamente. E nós vamos com essa alegria, né, que nos foi confiada, essa missão. Nós estamos aqui mais uma vez comungando esses pensamentos ditados, citados pelo nosso querido Emmanuel, Humberto de Campos, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Allan Kardec com a sua amizade, digamos assim, com todos os espíritos que compõem essa obra tão perfeita que é o Espiritismo, que são os ensinamentos dados pelos espíritos. E nossa lição de hoje, ela vem com o tema O Semeador Incompleto. É a lição 22 do livro Contos e Contos de Chico Xavier. E nós trazemos essa mensagem, assim, buscando, né, essa reflexão. O que nós estamos semeando? Começando perguntando a nós mesmos o que nós estamos semeando. O que nós estamos querendo semear? A concórdia? A discórdia? Enfim, nós precisamos, nesse momento, ver que cada um de nós está num nível de compreensão das coisas. Mas quando se refere ao próximo, a gente precisa também refletir o que nós estamos fazendo em relação a ele. Porque é uma pessoa que também tem todas as necessidades iguaizinhas a nossa. É carente, é incompreendido, enfim. Nós vamos observar também que aqui nessa parábola do semeador, né, tem uma mensagem aqui em Mateus, em Marcos, que eu pesquisei, diz o seguinte: Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente. E aí a gente fica pensando assim, uma semente, para que ela possa brotar, ela precisa secar totalmente. Ela tem um estágio. Esse estágio é o que vai dar-lhe a consistência de que ela será, quando lançada ao solo, uma semente em germinação. Então, essa mensagem primeira aqui, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 20, a gente pode até anotar para um estudo mais aprofundado, né? Nosso tempo aqui a gente tem uma limitação, mas fica já uma liçãozinha de casa para a gente ler e estudar, tirando o espírito da letra, essa mensagem. Então, bem aqui no Evangelho, no nosso capítulo 15, nós vamos encontrar no item 5, aqui do capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17. É um dos capítulos mais difíceis de ser vivenciado por nós. Mas essa parábola do semeador, que está escrita aqui no capítulo 5, ela vem exatamente falar para nós o que esse homem lançou. Primeiro, ele jogou as sementes à beira do caminho.
E quando ele semeava uma semente, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então, essa mensagem aqui, essa semente, ela foi lançada de forma superficial. Ó, se uma semente foi lançada ali e vem essas aves e comem logo, né? Então, não houve o quê? Um aprofundamento no solo, uma cova mais funda para que ela fosse coberta depois. Em seguida, esse homem lançou, né? Ele semeou e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Depois, essa semente foi lançada entre os espinhos. Outra parte foi lançada entre espinhos. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na. E por último, foi lançada também uma parte de sementes em terra boa. E nessa terra boa, ela deu um fruto. Se a gente fosse discorrer sobre essas quatro imagens aqui, a gente teria assim muita coisa para falar, interpretar, mas fica a mensagem do capítulo 17 também para a gente estudá-la. Tirando o espírito da letra, que é o que nos recomenda os nossos, né, estudiosos, para que a gente possa compreender a mensagem de Jesus. Depois, a gente começa aqui com a nossa história, né, de hoje. Conta-se que um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que onde estivesse atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor. Excelente conversador, ocupava a tribuna com êxito invariável. As imagens felizes fluíam-lhe dos lábios quais arabescos maravilhosos de som. Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. No entanto, reconhecia-se incompreendido por toda a gente. Em verdade, no fundo, ele exaltava o amor. Todavia, acima de tudo, ele queria ser amado. Salientava os benefícios da cooperação. Contudo, estimava a colaboração alheia, sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam concurso fraterno. Sorria contente ao receber o título de orientador. Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Habituara-se, por isso, ao patriarcado absorvente, criado pelos homens na imitação do patriarcado libertador de Deus. Com a passagem do tempo, todavia, suas palavras perderam o brilho. Faltava-lhe a claridade interior, que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Servo caprichoso e rígido, insulou-se no estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da Boa Nova, descobrindo para ele mesmo a posição do semeador incompreendido. As estações correram sucessivas e, à luz de cada dia, encontrou-o sempre sozinho e distante.
Dizia-se enfastiado das criaturas. Semeara entre elas, afirmava triste, as melhores noções da vida, recebendo em troca a ingratidão e o abandono. Sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrentes do mundo. E por que não desejava contrariar a si mesmo, retirara-se das atividades sociais, a fim de lhe aguardar a morte. Efetivamente, o anjo libertador, decorrido algum tempo, veio subtraí-lo ao corpo físico. Estranho agora, durante muitos anos, mantinha-se apagada a lâmpada de seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser visto pelos emissários celestes. O inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece. Afinal, fora sincero em seus pontos de vista e leal a si próprio. E tanto movimentou os recursos da oração que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas bem urdidas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Sentindo-se agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Depois de longa exposição verbal do aprendiz, perguntou o mestre amável: que missão desempenhaste entre os homens? O interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da injustiça e esclareceu: Senhor, a minha tarefa foi semelhante à daquele semeador de tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando tuas lições na terra. No entanto, não fui bem-sucedido no ministério. As sementes que espargi a mancheias sempre caíram em terra safra, isto é, uma terra pedregosa, né? Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade, destruindo-as, surgiam espinhos da insensatez, sufocando-as. Crescia o lodo do mal, anulando-me o serviço. Nunca fugi ao esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância. Atirei-os aos quatro cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Jesus fitava-o condoído. E porque os lábios divinos nada respondessem, o aprendiz acentuou. Portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências. Fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. Verificando-se novo intervalo, disse o Senhor com imperturbável serenidade. Se atiraste tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? A felicidade é fácil espalhar sementes, porque os principais sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. Eu acho que essa palavra não é principais, estava no livro assim. São os princípios sublimes da vida, procedem originariamente da providência divina. Desculpem.
A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo disposto a contribuir com o próprio suor. E Jesus continua: que fizeste em favor dos corações que converteste em terra de tua semeadura? Esperavas, acaso, que o lago lodacento te procurasse as mãos para ser drenado? As pedras te rogassem remoção, que os carrascais te pedissem corrigenda? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Aí houve uma pausa, né? Ante a nova pausa que se fizera, o crente desapontado objetou: contudo, tua parábola não se refere aos nossos deveres para com o solo. Aí Jesus diz, complacente: ó, estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior do reino dos céus será sempre aquele que se transformou em servos de todos? Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço? Aí, continuando ainda, né? O ex-instrutor silenciou em pranto convulso. O Senhor, todavia, afagou-lhe pacientemente a fronte e recomendou: volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre e não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta e vive com eles, amparando a cada um, segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem, de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Atendendo aos outros, ajustarás a ti mesmo. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto. Espargiste as sementes, mas não consultaste as necessidades do chão. Cada gleba tem as suas dificuldades, os seus problemas e percalços diversos. Vai, e antes de tudo, distribuir o adubo da fraternidade e do entendimento. Nesse instante, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por vento forte. A lei do renascimento arrebatava-o às esferas mais baixas, onde, novamente internado na carne, trabalharia não para ser compreendido, mas para compreender. Vocês observem, meus irmãos, que nessa mensagem aqui, quantas lições estão inseridas e que a gente precisa fazer essa reflexão íntima. Primeiro, a reflexão do respeito ao próximo. Primeira lição. Por que o respeito ao próximo? Porque quando esse rapaz foi convidado, né,
Ele era uma pessoa de muita confiança no lugar onde ele semeava. A gente não sabe se era na igreja católica, a gente não sabe se era na igreja evangélica, nem no centro espírita, ou se era embaixo do pé de manga. Ninguém sabe que lugar era a situação geográfica desse semeador, ou se era na rua onde ele morava. Então, primeira pergunta, né? O respeito ao próximo. Ele trazia dentro de si um conhecimento gigante, como ele mesmo diz, que levou essa mensagem a todos os lugares, aos quatro cantos do mundo, tanto na tribuna como ao ar livre. E, de repente, a gente vem observar que. Só um minutinho aqui. Ele traz, ele traz consigo esse conhecimento muito vasto acerca da doutrina que ele confessava, da crença que ele confessava dentro dos ensinamentos cristãos. Aí ele se sentia inconformado, porque ele não se sentia amado, ele era uma pessoa carente. Vamos ver aqui as qualidades, né? E também as dificuldades que ele enfrentava. Ele era uma pessoa estudiosa, uma pessoa que observava essas mensagens de Jesus com muito cuidado, com muito carinho. Também ele trazia dentro de si um cuidado em passar fielmente, como ele disse, eu fui fiel aos teus ensinamentos. E também sobre a questão da carência dele. Ele sentia essa vontade de pessoas junto dele, de pessoas que o amaciassem o seu ego, de pessoas que trouxessem assim essa ternura, do jeito que ele tinha com os outros, né? Mas, no entanto, não. Ele foi se esquivando, ele foi se deixando morrer para o mundo, digamos assim. E chegou um dia que ele se isolou totalmente e foi viver o seu mundo de tristezas, de dificuldades, de incompreensão. E aí ele trouxe para dentro de si essa tristeza tão profunda, né? Passando alguns dias, ele foi convidado a ir para o mundo espiritual. Chegando lá, ele também se sentiu desolado, mas nós não estamos sós em lugar nenhum. Jesus, com todo amor e doçura, se achega a ele, né? E perguntando: meu querido, como está? E ele falou da dificuldade, mas Jesus também pergunta: você reclamou tanto das sementes que você lançou, ninguém te correspondeu, ninguém quis também dar continuidade ao que você estava fazendo, mas você se preocupou com o solo? Aí ele disse: não, Jesus, na sua parábola não fala de solo, não. Ele esqueceu desses detalhes. São as entrelinhas do Evangelho de Jesus que muitas vezes a gente passa por cima, a gente não compreende, não tira o espírito da letra, e aí a gente fala que está incompleta essa obra. Mas não tem nada incompleto. E aí a gente vem perguntar: que semente, né, nós estamos lançando? Que semente nós estamos querendo que nasça ali daquela terra que a gente está preparando? Ou estamos preparando a terra? Porque quando a gente deixa de fazer alguma coisa, nós temos aqui uma programação para 20 anos. Aos 12, essa programação foi interrompida.
por negligência, ninguém sabe, não vamos julgar. Então, esses 8 anos que faltavam, era para mim ter feito alguma coisa. Não fiz, não deu tempo de realizar. Eu voltarei numa próxima para viver 65 mais 8. Então, 65 mais 8, 73, né? E para me cumprir. Então, quantos anos nós estamos deixando para trás porque nós estamos cruzando os braços? Quanto tempo nós estamos perdendo com coisas que não nos acrescentam? De vez em quando a gente escuta, lê alguma coisa por aí que diz assim: estou vivendo a vida que realmente importa, não estou mais nem aí para ninguém. Mais ou menos assim. Eu vou fazer agora o que me acrescenta, o que me dá prazer, o que me dá é viver, passear com meus amigos, não sei o que, um monte de coisa. Várias opções, né? E as coisas espirituais que nós acordamos. É com dificuldade também que nós vamos tentar colocá-las em prática. Nós vamos tentar, sim, porque nós não somos sozinhos, nós não estamos sozinhos, precisamos da colaboração dos outros, mas é importante também que o que a gente, já estudou tanto aqui, já rabiscou tanto o livro, é necessário que a gente extraia o espírito da letra. Senão, nós vamos ser convidados novamente por Jesus para voltar ao corpo carnal e resolver o que nós não fizemos aqui na última, na penúltima. Sempre vai ficando um pouquinho. Aí complica. E Jesus, nesse momento, que o mundo está assim, com tanta informação nova e difícil de nós compreendermos, de aceitarmos, que a gente fica pensando assim: meu Deus, o que é que vai ser de nós? Desse evangelho que a gente tenta levar adiante, o ide e pregai, as sementes que nós estamos lançando, o respeito ao próximo, né? Primeira pergunta que nós fizemos, o respeito ao outro que eu não estou tendo, eu quero que ele faça tudo do jeito que eu quero que as coisas sejam feitas, e não é assim. Nós sabemos que tudo tem um tempo aqui embaixo desse céu, dessa abóbada celeste, que é a Terra. Nós sabemos que tudo tem um tempo de selecionar, de cavoucar a terra, de plantar, esperar que ela germine para a gente ver o fruto. São etapas. E muitas vezes nós estamos querendo queimar essas etapas. Querendo queimar as etapas. Pela ansiedade que nós estamos vivendo, pelas necessidades urgentes, emergenciais, que eu estou querendo vivê-las. Então, se faz necessário, nesse momento, que a gente comece a ver a segunda reflexão de Jesus. Meu amigo, o que tu fizeste do solo? Você preparou o solo? Vamos imaginar aqui o solo na nossa casa espírita. É comum o que eu vou dizer aqui. Quantos anos tem a sua casa espírita? Tem 45 anos, vai fazer a festa de 45 anos agora. Ou 11 anos. A, a proposta de formação de trabalhadores, eu comparo com esse capítulo 17 aqui, o item 5, a parábola do semeador. Como é que nós estamos
preparando esses novos trabalhadores. Nós estamos cavocando a terra, estamos removendo essa terra, drenando esse lodo, afiando as nossas ferramentas, a enxada. O que é que nós estamos fazendo na casa espírita? Que nós estamos impedindo que essa mensagem do semeador ela tenha frutos. Estamos fazendo ou não? Não, não estamos fazendo. Então, muito bem, parabéns. Mas se nós não estamos preparando o solo, arrumando as ferramentas, selecionando as sementes, a casa espírita, ela vai continuar com as sementes sendo lançadas entre os pedregais, na parte superficial do solo e entre os espinheiros. Vamos demorar muito ainda para que ela seja lançada na terra boa. Essa terra boa, para que todos esses 3 itens, na parte superficial, entre as pedras e nos espinheiros, essas 3 partes aqui, elas dependem muito de nós para se transformar na terra boa. Ah, Ivone, mas toda casa tem dificuldade. Concordo plenamente com você. Mas se a gente for cair nessa constância de fala, é assim mesmo. Daqui a 20 anos, quem sabe? Não, os nossos netos, não sei nem, eles alcançarão, eles farão uma forma nova. Eu vejo assim, que não existe obra complementar no espiritismo. Existe obra subsidiárias. Existem obras subsidiárias. O espiritismo, ele é completo. O Pentateuco kardeciano, ele traz para nós uma mensagem que ela é completa. As outras obras que a gente estuda, elas são subsidiárias. Então, não há necessidade de nós, essa altura do campeonato, ainda estarmos reclamando. Eu estou fazendo isso aqui porque, né, Roberto não veio me ajudar. Ele escuta aqui a mensagem, mas é só uma pessoa que só vem na hora do passe. Mas a casa não está andando porque, né, a Aparecida não vem colocar a aguinha no copo aqui depois, né, do passe. Mas na hora do passe, fica alguém aqui querendo fazer com a luz acesa ou com outra apagada, com isso, com aquilo, e a gente vai inventando coisas exatamente para que a gente não encontre essa terra boa no nosso centro espírita. Olha, tem uma mensagem curtinha de Chico Xavier, eu vou até procurar aqui. Curso de Paz. Aquelas mensagens que a gente distribui no centro, ela é pequenininha, mas parece que é só um parágrafo. Muito oportuna. Minha gente, nós já fizemos curso até de paz. Curso de formação de evangelizador, de palestrante, de dirigente, de mães, de mediúnica, de que mais que tem na Casa Espírita? Do ápice, curso de arte espírita, curso de tudo. Mas será que nós preparamos esse solo depois desse curso? A gente traz para a nossa casa espírita para a gente refletir? Então, às vezes, nós somos esse semeador incompreendido, infeliz, que sabe, mas
nós não estamos sabendo passar essa mensagem, nós não estamos sabendo como conduzir essa situação para que essa unidade, que é o nosso centro espírita, esteja fértil. Para quê? Para novas sementes serem lançadas. Virão nossos filhos, nossos netos, a comunidade, e ela precisa de tudo isso. Então, nesse momento que o mundo passa por todas essas dificuldades, vamos buscar estudar a codificação Kardec, que é completa, não existe obra complementar no Espiritismo, existem obras subsidiárias, mas que nós sejamos esse semeador feliz, sabendo que tem dias que o solo a gente cavoca ali, cava, remexe, bota adubo, melhora daqui, traz um fertilizante dali, isso e aquilo, lança a semente e a semente não vinga. Por quê? Porque faltou a chuva. As condições climáticas não são boas. Bom, aí a gente vê que são as dificuldades que a gente enfrenta. Todo mundo enfrenta. Mas vamos fazer, eu tenho certeza que esse grupo aqui, ó, Ariane, João Paulo, seu José Labiola, Neuzinha, Cristiane, Clotilde, Estezinha, Igor, a nossa querida Carol, todos nós aqui sabemos como semear. Vamos fazer assim um convite a nós mesmos. Vamos estudar esse capítulo 17 do Homem de Bem. Vamos estudar, tirando o espírito da letra, desse item 5, a parábola do semeador. E também aquela mensagem de Marcos. Posso até colocar aqui no grupo depois, né? Se a gente não sabe interpretar essa parábola, por quê? E as outras? Nós vamos saber? Nós teremos condições? Se em uma coisinha a gente tá aqui, né? Tateando ainda, caindo aqui e acolá, então é preciso que a gente se fortaleça, que a gente cresça. Necessário se faz, olha só, no meu estudo de ontem eu anotei isso, ó, no NEP. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas de dentro de sua casa. Essa mensagem está em Mateus, capítulo 24, versículo 17. Diz o que nessa mensagem? Que a gente largue as coisas velhas, tire esse homem velho de dentro de nós. Que a gente, se nós já chegamos bem aqui, ó, nessa altura dessa compreensão, nós estamos tentando nos nivelar pelo conhecimento, estamos aqui estudando, todo domingo a gente está aqui. Fora as entrelinhas da semana, de tantos estudos que a gente tem. Vamos melhorar. E também tem uma mensagem de Jesus que diz assim: o que te importa os outros? Segue-me tu. Às vezes a gente ainda fica assim apegado. Não, porque João disse isso e aquilo, eu tenho que. Não, ó, deixa o que João diz. Vai ver que João ainda está querendo pegar as coisas dele lá na casa, né? Ele não está querendo ir para o terraço. Então, a gente precisa crescer e melhorar. Largar, minha gente, esse homem velho que existe dentro de nós e deixar que esse solo de nosso coração, ele seja revolvido aqui, ó, para que essa terra seja boa. Vamos retirar esses espinheiros, essas pedras do ciúme, as pedras da maldade, as pedras da indiferença, e deixar que essa terra se torne o quê? Uma terra boa.
para que a gente, ao retornar à carne, a gente não tenha tanta dificuldade como outrora. Então, a minha mensagem de hoje, já passo de 48h40, 3 minutos, e deixo aqui meu abraço fraterno, sincero a todos vocês.